são os sintomas de depressão. Os sintomas de depressão hoje, gente, eles são iguais para homens e para mulheres. Não há diferença no sentido de instrumentos ou de DSM, CID, né? Então, assim, a gente não faz uma diferença do que é depressão para homem, para mulher, depressão para criança, para o adulto, depressão para o idoso. Não há uma diferença. Sintomas de depressão são sintomas de depressão. Quais são os sintomas de depressão, né? Geralmente é mudança de apetite, alteração do sono, vontade de isolamento social, choro, às vezes pensamento de fazer mal ao outro, ou fazer principalmente mal a si mesmo, desculpa, não ao outro, mas fazer mal a si mesmo, né? Diminuição da libido, vontade de ficar em isolamento, né? Então, assim, são alguns dos sintomas aí que a gente considera de depressão. E é importante a gente saber que quando vai fazer um diagnóstico de depressão, que quem faz geralmente é o psiquiatra e não o psicólogo, apesar de nós termos total poder para escutar, né, o que a pessoa está relatando e a gente identificar, nossa, o que essa pessoa está me falando aqui está me mostrando depressão, né? A gente não fica, tipo, alheia, tipo, o que será que ela está falando? Não, a gente fez faculdade, aprendeu uma série de coisas, então a gente consegue perceber no relato subjetivo da pessoa que ela está apresentando sintomas de depressão, mesmo que você não conheça o que são sintomas de depressão, né? Mas para quem realmente trabalha com saúde mental e tal, essas pessoas elas podem até seguir ali o DSM, 5, CID e tal, e fazer. E vão ver que não existe diferença para homem e para mulher dos sintomas. Nem na gestação. Tem gente que fala assim, qual que é a diferença de sintomas de depressão pós-parto para não pós-parto? Não existe a mesma coisa, tá bom? Então, os sintomas, eles são sempre os mesmos para homens, para mulheres, crianças, adultos, pós-parto, idoso, são sempre os mesmos. Mas algumas pesquisas já identificaram também que no homem a irritabilidade, a agressividade, ela fica mais em evidência quando ele apresenta depressão. E na mulher fica mais em evidência a disforia, por exemplo, que é quando ela não sente mais prazer nas coisas, né? Então, assim, as atividades, ela não consegue mais ter prazer nas atividades do dia a dia. E no homem fica muito mais evidente a irritabilidade e a agressividade. Tá? Então, interessante saber isso, que não existe diferenças de sintomas para homens e para mulheres, mas as pesquisas conseguem perceber, né, que existe essa diferença, que os homens, né, eles apresentam muito mais irritabilidade e agressividade do que na mulher, e a mulher, então, é muito mais em destaque o desprazer, a falta de energia e vontade do que no homem. Só que a gente tem os instrumentos aí que a gente pode utilizar, os chamados testes, né? E nos testes, eles são para a população geral, eles não são testes só para mulheres ou só para homens. Geralmente são testes que a gente aplica para a população geral. E interessante que a maioria dos sintomas que são colocados ali, eles refletem muito mais sintomas de depressão para o feminino, para a mulher, do que para o homem, tá? Porque em alguns testes acaba não aparecendo questões que vão mostrar agressividade e irritabilidade, né? Ou às vezes até aparece, mas aparece em uma questão. E aí as questões mais de desprazer, né, de falta de motivação e energia, acaba aparecendo muito mais. E que já se sabe também que isso aparece muito mais para a mulher do que para o homem. Então, pode até ser que a gente, quando use algum instrumento para medir depressão, pode até ser que no homem não atenda, né, o nível crítico para a gente poder identificar que ele está com depressão, justamente porque falta investigação, falta alguns tipos de perguntas que levem a gente a entender. Por isso, a gente não pode ficar dependente de instrumentos, né? Para poder identificar se a pessoa está apresentando ou não depressão. A gente tem que conhecer aquele sujeito e ir identificando na fala subjetiva, na história dele, se ele está apresentando sintomas ou não de depressão.